Passar a palavra ao nosso professor Augusto Afonso Guerra Júnior, por gentileza. Bom. Boa tarde. Eu queria que colocasse minha apresentação. Primeiro, falar um pouco sobre o motivo de eu estar aqui. Eu fico muito honrado pelo convite. Esse tribunal, em específico, me honra mais ainda, né? Para pôr no currículo a experiência de estar aqui conversando com vocês. É um tribunal muito relevante no país hoje. E me enche de orgulho realmente estar aqui conversando. Eu estive na posição de gestor durante muito tempo no Ministério da Saúde, no Estado e também transversalmente em relação aos municípios. Hoje eu estou, quase 10 anos, graças a Deus, eu acordo todo dia de manhã e falo assim, graças a Deus que eu não sou mais gestor do SUS, né? Graças a Deus que não tenho nenhum processo de improbidade administrativa, porque é muito difícil ser gestor do SUS. Então, eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência hoje como professor e pesquisador, que está carregada de um viés. Não é político partidário, não sou filiado a nenhum partido, pelo contrário, discuto e critico todos, né, principalmente estando hoje na posição que estou da universidade. Então, podem ficar tranquilos em relação ao meu posicionamento ideológico, ele não acompanha o normal das universidades. Bom, em relação à minha fala, eu vou estar falando um pouco sobre incorporação e avaliação de desempenho de tecnologias no Brasil. E eu já tenho que abrir discordância com o TCU, né? O TCU, eu discordo de diversos pontos de vista deles. Eu vou, durante a minha fala, mostrar por que o TCU se equivoca na avaliação da judicialização do Brasil e nas recomendações, inclusive, que faz. Mas não vou entrar em detalhes nisso, não. Hoje eu estou também no grupo do Banco Mundial, que faz os estudos sobre judicialização com países da América Latina, né? São 8 países que participam, já estou há mais de 2 anos, e ajuda a coordenar e preparar as oficinas com os magistrados da região. Nosso último encontro foi no Uruguai, inclusive com a participação da Suprema Corte e de diversos magistrados da região. Bom, eu estou hoje como coordenador de SECATS, eu não preciso nem colocar a declaração de conflito de interesse, porque os SECATS, para trabalhar nele, nós decidimos que não pode haver conflito de interesse. Nós só prestamos serviços em editais públicos ou para o setor público. E hoje sou servidor público federal, assim como, acredito, a maioria de vocês que está aqui. Nós somos parceiros de todos esses órgãos que estão colocados e temos parceria de pesquisa em cooperação internacional, principalmente com 4 países hoje. Canadá, Universidade McGill, Suécia, Instituto Karolinska, Inglaterra, a Universidade de Strathclyde e Austrália com uma empresa pública do governo da Austrália, do Ministério da Saúde, chama National Prescribing Service. Bom, a primeira questão que eu vou colocar para vocês é uma questão que eu vou colocar vocês no mesmo plano que eu, me desculpe fazer isso, eu sei que, às vezes, fazer com desembargadores isso, né, os desembargadores que eu trabalho lá em Minas, o doutor Oswaldo, principalmente, para quem conhece, ele fala que é desembargadeus, né, ele costuma brincar muito dessa questão do juiz, mas eu tenho uma proximidade com o Conselho Nacional de Justiça já há mais de 10 anos e eu me sinto bastante à vontade para discutir com juízes, procuradores, promotores sobre essa questão. O primeiro ponto que eu tenho que discutir, e que é o problema que já está na sua concepção, é a questão de o que é um sistema universal de saúde, gente. Nós enfrentamos essa judicialização no Brasil porque temos um problema de concepção de sistema universal. Para nós, eu estou incluído nisso, eu fui funcionário do Banco do Brasil por 14 anos e preservo ainda a CACI, né, que é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Como é que é meu acesso ao sistema de saúde? Como é que é a minha concepção de um bom sistema de saúde? É mais ou menos assim, estou com dor de estômago, eu abro lá o site ou o livrinho e olho lá gastro, porque eu sei que estômago é gastro. E eu escolho todos os profissionais que eu quiser. E se eu quiser ir nos 5 ou 10 profissionais, eu vou nos 5 ou 10. Tá certo? Isso não é custo efetivo para um sistema universal. Isso pode ser viável no sistema de seguro-saúde, onde você pode fazer o sistema pós-pago. Ou seja, eu aumento a mensalidade na medida que o gasto aumenta. E que é o que acontece e que está acontecendo cada vez mais com o seguro-saúde. Mas no sistema de medicina socializada, isso não funciona assim. Nós temos 2 origens de sistema de medicina socializada. Um que chama bismarckiano, que foi criado na Alemanha, na virada do século XIX para o século XX, onde haviam seguros-saúdes, a exemplo da minha própria CACI.
né, onde o Estado regulamentou isso para diversas categorias profissionais, para que as pessoas pudessem ter cobertura. Era para todos? Não, eram apenas para aquelas categorias. Mas aí nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, e pós-Primeira Guerra Mundial, os ingleses eram inimigos dos alemães, e a Inglaterra, maior império até então colocado, estava completamente destruída. E aí o Sir Beveridge, William Beveridge, resolve fazer o seguinte: bom, nós somos o país berço do liberalismo, mas tem uma situação que nós precisamos resolver, que é a situação de saúde. Não dá para ser liberal mais. Não dá para deixar para o próprio indivíduo resolver os seus próprios gastos em saúde, porque estamos com a sociedade e a economia arrasadas. Então, vamos criar um novo modelo de sistema universal? Será o modelo alemão? Deus me livre do modelo alemão. Os ingleses eram inimigos mortais dos alemães, tinham acabado de travar a Primeira Guerra Mundial. Então, o Sir Beveridge criou o sistema de seguro, que não é de seguro-saúde, mas de direito ao acesso universal à saúde, criado, então, por uma rede de unidades públicas de saúde, que é essa que nós criamos no Brasil. Como que isso funciona? É muito diferente do nosso sistema de seguro-saúde. Então, nunca compare o seu modelo de seguro-saúde, a forma como você acessa, com a forma como o SUS está organizado. Nunca funcionará bem. Nunca. Porque o sistema de saúde, a porta de entrada dele, o porteiro do sistema é aquela belíssima unidade de saúde, que eu peguei na internet assim, eu procurei antes de vir para cá a unidade de saúde e vi belas imagens de unidade de saúde. Claro que nem todas são tão belas assim, mas podem ser. É uma questão da gente decidir. Afinal, por exemplo, trabalhei no Banco do Brasil e as agências do Banco do Brasil, apesar de públicas, né, banco público, federal, são todas de granito e tão boas, tão bem estruturadas como os bancos privados. Isso é uma questão de decisão de política pública. Tá certo? De investimento e decisão de política pública. Mas, de fato, ali, então, nós temos uma porta de entrada, e não uma lista que eu posso escolher, com livre escolha, o que eu vou obter, quando eu vou obter, de quem eu vou obter, e quantas vezes eu quero obter. Isso nunca funcionará num sistema de medicina universal. E onde funciona assim hoje? Então, eu vejo muitas pessoas no Brasil falando assim, bom, vamos nos espelhar na Suécia. Por exemplo, será que você gostaria que o Brasil implantasse o sistema de saúde da Suécia? Na Suécia, eu tenho um vídeo ali, pena que eu não trouxe, não coloquei no ar, porque eu fiquei meio em dúvida do que falar aqui hoje, né? Era um tema tão amplo, com tantas discussões possíveis, mas tem um vídeo ali que a CNN produziu, com uma série, na época que estava sendo discutido o Obamacare, mostrando como funciona na Suécia. Na Suécia, gente, a lista de medicamentos da atenção primária, eu tenho parceria com eles lá, é de cerca de 200 medicamentos. A Renam brasileira tem mais de 600. Tá certo? Então, daí você começa a ver um pouco das minhas divergências com os relatórios do TCU. Não é bem por aí. Um sistema universal não está estruturado dessa forma e não se estrutura dessa forma. Essa é a lista de medicamentos da Suécia. E qual que é a adesão dos médicos à lista de medicamentos da Suécia? Segundo meus amigos lá do Instituto Karolinska, que é um instituto de origem militar, que forma médicos, a principal escola de medicina da Suécia, é de 95%. Mas por quê? Porque ele fica constrangido, porque chama Wise List, lista sábia. Ali estão os medicamentos mais custo-efetivos para a sociedade sueca. Você pode prescrever outra coisa? Pode, claro, que com o constrangimento de justificar, de falar por que você foi mais sábio do que todo mundo. Tá certo? E aí eles, obviamente, aderem. Isso é a Suécia. Está vendo aquela unidade de saúde? Todo mundo na Suécia, seja o professor federal, o juiz, ou o empresário, ou o presidente, vai para aquela unidade na Suécia. Não existe seguro-saúde complementar na Suécia. Então, essa é a lógica de funcionamento. Nós queremos um sistema universal. Você quer que o porteiro do sistema, que desculpe falar dessa forma, mas é porque eu sou lá do sertão de Minas Gerais, eu não sou do mineiro tradicional, né, que fala pouco e tal. Eu sou o contrário, Guimarães Rosa, que fala muito. O porteiro do sistema de saúde é o nosso médico da atenção primária. É ele que determina se você tem saúde ou doença. Não é você. Aí já temos um conflito. Vamos judicializar. Porque ele falou que eu não tenho nada, mas eu acho que eu tenho. E eu quero e eu preciso. Porque há uma ideia de necessidade, que não é epidemiológica, que não tem a ver. Se você pegar todos, o sistema de saúde brasileiro é ruim, se você pegar todos os indicadores de saúde do Brasil, você vai ver que o Brasil melhorou assustadoramente desde a criação do SUS. Inclusive expectativa de vida, então não pode ser ruim. Nós temos problema no sistema de saúde? Claro que temos, e eu vou avançar sobre isso agora. Bom, problema a resolver. Eu não estou aqui falando que o SUS é maravilhoso, não, tá? Longe de mim, vocês vão ver que eu vou ter muita crítica ao sistema. Preço astronômico. Essa é a projeção de gasto em saúde que nós temos, é dado do Banco Mundial mesmo, todos os sistemas. E quem gasta pior é os Estados Unidos. Aquele é o gasto público e privado junto. Por que gasta pior? Porque é o sistema de seguro-saúde livre,
com o governo americano bancando principalmente o alto custo. Maluquice, né? O governo americano subsidia basicamente o altíssimo custo. Ele e o seguro-saúde americano. Tá? Por isso você vê os Estados Unidos destacado. Quem acompanha os Estados Unidos daquele jeito ali? A Noruega, que é do lado da Suécia, que tem um perfil totalmente diferente de gastos. E o Brasil? Bom, vamos pensar. Primeiro, o problema de aumento de gasto não é um problema local. Não fique achando porque o Ministério está desorganizado, ou porque o protocolo clínico não foi atualizado. Esse não é o motivo. Tá certo? Esse mesmo problema eu vivencio quando vou às reuniões lá na Inglaterra, quando vou às reuniões na Austrália, quando vou às reuniões no Canadá. É o mesmo debate. Tal. Por que no Canadá não tem judicialização? Sabe por que não tem? O Canadá é muito parecido em forma de organização de sistema de saúde com o Brasil. Não tem judicialização porque medicamento no Canadá não é direito à saúde. Aí, como assim? Sempre soube que o Canadá era o paraíso do direito à saúde? Não. Eu estive lá agora, recentemente, fiz essa pergunta para o gestor lá do Pharmacare em British Columbia, província mais rica do Canadá. Perguntei para ela assim, se o CAD, que é a agência do Canadá, fizer uma recomendação e você não cumprir, por exemplo, ele mandar você incorporar Spinraza, e você não cumprir, o que acontece? A gestora foi comigo, nada, medicamento não é direito aqui. Não pode ser judicializado. No máximo tem reclamação e tal. Se for realmente uma demanda que vá contra muito o preceito técnico, né, ou que tenha respaldo técnico, aí pode haver uma movimentação política no parlamento para poder pressionar. Fora disso, não há judicialização. Tá certo? Bom, vamos lá. Aí algumas questões, né? Esse é o mercado farmacêutico que nós encontramos. Interferon beta, já venceu a patente há muitos anos, mas esse é o preço da tabela CMED em dólar PPP, porque esse dólar está flutuando muito, então esse dólar aí é 1:2, tá? 28 milhões de dólares a grama. Aí pega um produto de atenção primária, Spiriva, 1 milhão de dólares a grama. Aí vamos lá, o Ranibizumab, que é judicializado, estava na sua lista lá, ó. 1 milhão de dólares a grama. Compara com o ouro, 65 dólares a grama, né? Ou com o petróleo, 2 dólares por litro. Tá certo? Bom, e aí você vê no Brasil, problema do SUS, desorganização do modelo de gestão, mas não está desorganizado. Essa é que é a confusão. Está organizado dessa forma. Então, qual é o problema? O gasto em saúde no Brasil também aumentou, a exemplo de outros países. Mas nós tínhamos lá por volta do ano 2000, 2001, quando o SUS ainda era bebê, né, na faixa de um acesso, uma disponibilidade de medicamento nas unidades de saúde de 40% a 50%. E medimos isso lá na UFMG, numa pesquisa nacional feita em todas as regiões do Brasil, inclusive essa, que o acesso não chega hoje a 60% no SUS. Então aí temos o grande problema da judicialização. Se os medicamentos que eu digo que são essenciais, que são da Relação Nacional de Medicamento, não estão disponíveis, então o cidadão não reconhece aquela unidade, porque ele vai lá e falha, e ele vai ter que ir em outro lugar. E um outro lugar que ele vai é no médico privado, e nesse médico privado há uma prescrição que não encontra respaldo na relação, às vezes encontra a judicialização de itens padronizados, como ela mostrou, e aí ele vai para você, que é juiz, resolver esse modelo de organização. E eu faço um desafio sempre, eu já fui gestor do SUS e eu fazia isso com todo mundo, e ainda faço até hoje, porque isso não se resolveu, há mais de 10 anos. Quais são os medicamentos que estão padronizados no SUS? Pergunta para o ministro da Saúde, liga para ele aqui agora. Eu falo para ele que eu vou fazer igual o Luciano Huck. Eu dou para ele o direito de fazer 3 perguntas na internet, pesquisar, né, e perguntar para uma pessoa que sabe muito. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Um sistema que é universal e que você não sabe o que está padronizado na área de medicamento, que é o item mais judicializado. E que encontra problemas internacionais, que não é um problema só do Brasil. De alto custo, inovação tecnológica, abuso de poder econômico, práticas de mercado antiéticas. Bom, vamos avançar então. O SUS tem que fornecer todos os produtos do mercado? Claro que não, de jeito nenhum. Né? Estudos, por exemplo, da revista francesa Prescrire, mostram que das inovações, por isso discordo do TCU, o protocolo clínico não tem que ser atualizado todo dia, isso é bobagem, tá certo? Quando você lança um blockbuster, né, uma substância que realmente é revolucionadora, todo mundo fica sabendo e o Ministério da Saúde incorpora. Por exemplo, tratamento de hepatite, por exemplo, tratamento da AIDS. Então, isso não é verdade. Tá certo? Eu faço recomendação para a Conitec, eu não sou da Conitec. O meu centro presta serviço para o Ministério da Saúde e nós somos isentos de conflito de interesse. Nunca houve uma sessão da Conitec que a discussão se baseasse exclusivamente em preço. Se você falasse comigo que o Spinraza cura as criancinhas e custa $1 milhão, o Ministério ia dar um jeito de pagar. Tá certo? Ia negociar preço, ia quebrar a patente. A questão é que é mentira. Ele não tem aquele efeito.
O efeito que foi feito marketing. Não é o efeito que está no ensaio clínico. Porque poucos vão ler os estudos. O que você vai ver é a imprensa. Então, vamos lá. O que o sistema universal deve garantir, então? Deve garantir aquilo que precisa ser garantido para resolver o impacto epidemiológico das nossas doenças. Quais são as nossas doenças? Cardiovasculares, em algumas regiões ainda há infecções e parasitoses, tá certo? E agora vamos lá para algumas doenças genéticas e raras, porque no Brasil ninguém será deixado de fora. Nós não vamos deixar ninguém de fora. Nós tratamos Gaucher há mais de 20 anos. Nós tratamos doenças genéticas e doenças raras. A questão é, os produtos ofertados realmente oferecem efetividade? Então, vamos lá. Bom, qual que é a prioridade, então, do sistema de saúde? Esse é um quadro que o Banco Mundial tem para a gente pensar... Eu sou professor de políticas de saúde, políticas de medicamento, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia. Eu tenho que falar rápido, porque é muita coisa. E eu estou aqui com o meu tempo marcado. Bom, essencialmente, quando você olha na perspectiva do indivíduo, você tem 3 coisas que o sistema de saúde universal tem que garantir. Ele tem que garantir boas condições de saúde, ou a melhoria das condições de saúde, a satisfação dos indivíduos e proteção contra o risco. Que risco? O risco financeiro, econômico. Então, se você pegar o SUS, ele tem sido bastante eficiente, gasto em relação a resultados, se você compara com gastos de outros países. Se você comparar com os Estados Unidos, o SUS é hipereficiente. Nós gastamos muito menos e atingimos resultados melhores do que os americanos, na média das políticas de saúde. Tá certo? Agora, podemos melhorar? Claro, eficiência é um conceito utópico a ser buscado, porque eficiência pode ser ruim, média, boa. E agora, do lado de lá, nós podemos ter o seguinte problema. Se a minha concepção e a sua, e nós somos classe média, talvez alguns acima da classe média, nós temos uma concepção que o SUS deveria ser seguro-saúde, de livre escolha, com livre prescrição, ele nunca obterá a satisfação das pessoas. Nunca. Está entendendo? Se eu comparo a ação do SUS e a sua forma de organização, que é o modelo sueco, inglês, com o modelo americano de seguro-saúde, o modelo de seguro-saúde que eu tenho, ele nunca será eficiente na perspectiva de satisfação. Nunca terá. Apesar da gente ter evoluído dramaticamente nos últimos 30 anos em termos de indicadores de saúde no Brasil. Provavelmente todo mundo aqui, que é mais ou menos da minha idade ou próximo, vai lembrar que parasitose era uma preocupação quando a gente era criança. Hoje a gente nem ouve falar na maioria das regiões do Brasil, gente. Então, houve um grande avanço. Tá certo? Bom, vamos lá rapidamente. Conitec, ela tem um processo de incorporação que leva às evidências científicas, e ela tem uma coisa que poucos têm, ela coloca em consulta pública, e depois da consulta pública, se aprovado, é daí que vai negociar preço. Então, é mentira achar que não incorporamos por preço. Preço é comparado como custo de oportunidade, e não por barreira à entrada. Custo de oportunidade. Será que eu faria muito mais e melhor para esse grupo de pacientes, por exemplo, crianças que têm problemas, que precisam de um medicamento para atrofia muscular espinhal? Será que eu não faria muito mais e melhor para muito mais crianças se eu usasse o custo de oportunidade de pagar um medicamento que funciona mal, com baixas evidências, e estruturasse redes de atenção à saúde, CTI, UTI, cuidado? Aí você fala assim, mas isso não existe. 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 Tem falha na organização, porque o SUS tem falhas gravíssimas na sua organização. Tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? O outro grande problema em imbróglio internacional, que a gente tem até sido convidado a falar, o Brasil tem sido convidado a falar, a gente elaborou essa diretriz em parceria com a OPAS e com o Ministério, precisamos avaliar o desempenho dos medicamentos incorporados. Nós não temos uma lista de medicamentos pequena. A nossa lista de medicamentos não é pequena comparado com os sistemas universais do primeiro mundo. Tá? Mas a gente precisa discutir se vamos mantê-los e, no mínimo, renegociar preço daquilo que não atingiu a meta. É mais ou menos assim, você compra um computador e lá fala assim, 1 tera, equipamento de altíssima tecnologia. Né? E aí você usa o computador e ele tem os mesmos 500 GB do antigo. Você pagou pelo 1 tera achando que recebia 1 tera. Porque o cara publicou um estudo em Harvard mostrando que aquele novo HD dava 1 tera de memória. E você usou nas suas condições. Quais são as condições? As condições brasileiras. Com o médico usando daquela forma, o paciente usando daquela forma, com essa temperatura, com essa logística, com essa situação de diagnóstico para conferir a evolução.
e no final você descobriu que ele funciona pior, ou no mínimo igual, ao que você já pagava 20 vezes mais barato. Então, não vou incorporar, ou melhor, vou desincorporar, e aí chegamos a um grande problema. Aqui, então, eficácia é uma medida que a indústria cria, junto com as universidades, obviamente, para pensar, né, em situações onde todas as variáveis são controladas, pensar se aquilo funciona. Ela é determinante e ela vai precisar continuar sendo feita, os ensaios clínicos randomizados, por exemplo. Mas eu que sou gestor e avalio o gasto público, por exemplo, eu, TCU, eu tenho que avaliar a efetividade das políticas públicas. A eficiência. Em condições reais de uso, essa tecnologia funciona no Brasil? Está valendo a pena pagar? Então, nós temos alguns exemplos aqui, né? O primeiro é pensar assim, esse é o gasto do Ministério da Saúde em 2002. Eu faço esse em homenagem a um chefe que eu tive do Ministério, que eu trabalhei no Departamento de Economia da Saúde do Ministério. Aquilo lá que está em vermelho eram tecnologias de alto custo em 2002 do Ministério. Aquela conta ali hoje está em mais ou menos 6 bilhões de dólares. Tá? 6 bilhões de dólares. Ali era 150 milhões, está vendo? Aí você fala assim, não, o Ministério não incorporou, não evoluiu, cara. Ali era 150 milhões. Hoje essa conta está em 6 bilhões de dólares, não é de reais, não. Se eu tiver 10% de ganho de eficiência, o verde são todos os programas que a gente tinha à época na atenção primária. Se eu ganhasse 10% de eficiência no modelo de organização do SUS, e aí o SUS tem grandes problemas na forma como se organizou, porque foi a forma possível, né, ele teria suficiente ali, para poder pagar todos os programas da atenção primária do país naquele momento. 10% de eficiência daria, então, para o SUS recurso suficiente, na época, né, para fornecer tudo que estava sendo fornecido aos 200 milhões de habitantes na época em atenção primária. Então, vamos evoluir. Bom, avaliação de desempenho número 1. Um medicamento superjudicializado, insulina Lantus, né, custa hoje 2 vezes mais caro, mas na época custava entre 10 e 16 vezes mais caro. Nós fizemos um estudo em Minas Gerais com os dados dos pacientes, está pequeno ali, mas só para mostrar o seguinte, era uma coorte com um número bastante razoável. Pensa assim, os ensaios clínicos, por exemplo, do eculizumab, o primeiro, eu acabei de olhar aqui, ele tem 80 pacientes, 40 no grupo controle e 40 de intervenção. E tem 600 milhões de gastos, segundo ela, na planilha que ela mostrou aqui, né, a doutora Gislaine. O Spinraza tem 120 pacientes, 80 no grupo controle, no grupo de intervenção e 40 no grupo controle. Nós fizemos ali 1.500, filtramos para poder ter os caras mais homogêneos possível, chegamos a 540 pacientes. Mais de 6 meses de acompanhamento de pacientes do SUS. Olha lá, ele tinha 8,8 de hemoglobina glicada, depois de 6 meses ele tem 8,54. Não controlou e eu gastei 10 vezes mais caro. E é altamente judicializado. Tá? Então, vamos lá. Esse outro exemplo, esclerose múltipla. Nós fizemos uma coorte com dados do SUS, e aquele primeiro medicamento que eu mostrei lá naquela planilha, 28 milhões de dólares a grama, que era para esclerose múltipla, o cara ganhou o prêmio Nobel com ele. Porque ele é um beta-interferon, que ele tem uma função diferente dos interferons usados em outras áreas. Os interferons que a gente ouve na hepatite, em outras áreas, até às vezes em doenças viróticas, eles estimulam o sistema imunológico. Esse interferon sinaliza, o interferon beta-1, ele sinaliza os neurônios para que ele não seja destruído no processo inflamatório. Por quê? Porque se você tiver uma inflamação no dedo, em qualquer lugar, você vai ter uma necrose ali, para a recuperação do tecido. Então, aquele interferon sinaliza o seguinte, destrói tudo, menos o neurônio. Então, o que acontece? Você tem ali o estudo no Ministério. Deixa eu pausar aqui. Ele está me falando que eu já passei do meu tempo. Ok. Bom, então agora, caminhando, né, ainda tem mais um bocado de coisa, mas eu vou saltar. Ali você está vendo aquela linha de baixo, em cima ali, 1 significa 100% dos pacientes atendidos no SUS no Brasil. Tá? Uma coorte de 10 anos no Brasil, na realidade 11 anos. E eram as 3 beta-interferonas, as 3 são biosimilares. Por que elas são biosimilares? Eu afirmo categoricamente, porque eu sou farmacêutico, estou na faculdade de farmácia, conversei com todo mundo que faz tecnologia farmacêutica e fomos discutir as beta-interferonas. Ele falou assim, por que aquela ali é beta-1A e a outra é beta-1B? É porque uma é produzida por técnica recombinante em célula de rato, outra é produzida em célula de bactéria. Então, muda um aminoácido numa estrutura que tem milhares de aminoácidos. Não tem nenhuma alteração. E se tiver alteração, não é para funcionar. Por que não é para funcionar? Porque você está copiando uma molécula humana.
Você não pode sair modificando moléculas humanas achando que você vai ter sucesso nisso. Ou você é melhor do que Deus para desenhar o que Deus fez para você mesmo. Por isso nós temos o DNA, para codificar as moléculas que nós precisamos. Bom, e aí você vê ali, o beta-interferon Avonex, ele tem, então, um resultado de desempenho muito pior do que as outras beta-interferonas. E ele era mais caro. Aí o Ministério propôs desincorporar. O que a empresa fez? Foi ao Ministério e falou assim, não, eu baixo o preço mais barato do que as outras beta-interferonas. Economizou milhões. Mas se desincorporasse mesmo, dificilmente conseguiria ficar sem judicialização. Né? Bom, vamos passar rapidamente agora, nos meus últimos 5 minutos aqui. Vou falar um pouco sobre essa questão das doenças que estão entrando agora, que são as doenças genéticas. Primeiro, fazer uma harmonização de conhecimento aqui com vocês, para a gente voltar ao 2º grau. Cromossomos, autossomos e cromossomos sexuais. Nós temos 23 pares. O 23º par é o XY, que é o sexual. Né? E aí, bem-vindo à era da farmacogenômica. Um rapidinho vídeo aí. Você pode dar o clique aqui embaixo na tela que vai aparecer. Essa tecnologia chama CRISPR, tá, gente? Está em inglês, desculpe, não consegui traduzir, ainda por legenda. The CRISPR-Cas9 system is a tool for cutting DNA at a specifically targeted location. The technique has already revolutionized gene editing, but scientists are always looking for new possibilities. So what else can CRISPR do? Since being discovered in a bacterial immune system, CRISPR-Cas9 has been adapted into a powerful tool for genomic research. There are 2 components to the system, a DNA cutting protein called Cas9 and an RNA molecule known as the guide RNA. Bound together, they form a complex that can identify and cut specific sections of DNA. First, Cas9 has to locate and bind to a common sequence in the genome called a PAM. Once the PAM is bound, the guide RNA unwinds part of the double helix. The RNA strand is designed to match and bind a particular sequence in the DNA. Once it's found the correct sequence, Cas9 can cut the DNA. Its 2 nuclease domains each make a nick, leading to a double-strand break. Although the cell will try to repair this break, the fixing process is error-prone and often inadvertently introduces mutations that disable the gene. This makes CRISPR a great tool for knocking out specific genes. But making double-strand breaks isn't all CRISPR can do. Some researchers are deactivating one or both of Cas9's cutting domains and fusing new enzymes onto the protein. Cas9 can then be used to transport those enzymes to a specific DNA sequence. In one example, Cas9 is fused to an enzyme, a deaminase, which mutates specific DNA bases, eventually replacing cytidine with thymidine. This kind of precise gene editing means you could turn a disease-causing mutation into a healthy version of the gene, or introduce a stop codon at a specific place. But it's not all about gene editing. Several labs have been working on ways to use CRISPR to promote gene transcription. They do this by deactivating Cas9 completely, so it can no longer cut DNA. Instead, transcriptional activators are added to the Cas9 by either fusing them directly or via a string of peptides. Alternatively, the activators can be recruited to the guide RNA instead. These activators recruit the cell's transcription machinery, bringing RNA polymerase and other factors to the target, and increasing transcription of that gene. The same principle applies to gene silencing. A CRAB domain fused to the Cas9 inactivates transcription by recruiting more factors that physically block the gene. A more outside-the-box idea for using CRISPR is to attach fluorescent proteins to the complex, so you can see where particular DNA sequences are found in the cell. This could be useful for things like visualizing the 3D architecture of the genome, or to paint an entire chromosome and follow its position in the nucleus. CRISPR has already changed the face of research,
But these new ideas show that what's been achieved so far could just be the tip of the iceberg when it comes to CRISPR's potential. Bom, o que acontece? Essa tecnologia que vocês estão achando complexa a judicialização hoje, se preparem. Vocês têm o primeiro caso, o Spinraza, que é uma tecnologia que faz modificação gênica, não é permanente. E por que isso vai entrar muito rapidamente para a gente? Porque há uma competição internacional. Se eu consigo fazer modificações gênicas, eu posso agora pensar assim, eu posso curar doenças, eu posso curar cânceres que têm origem mutagênica, ao invés de eu usar o medicamento, eu uso o CRISPR, edito o gene que está com defeito na célula, tá certo? E eu tiro o gene mutante. Definitivamente. Você tem uma família com Alzheimer, você tem alta propensão até Alzheimer, eu vou lá e edito o DNA. Isso, eu não estou falando de uma coisa fora da realidade não, tá, gente? Nesse momento, já existem diversas patentes e o FDA já está registrando produtos com essa tecnologia, tá? Que vão bater aqui muito rapidamente nos próximos 4 ou 5 anos. O primeiro que bateu é o Spinraza, mas ele ainda não é CRISPR. Ele é uma outra tecnologia análoga que ainda era um passo atrás. Então, rapidamente, na década de... Opa, rapidinho aqui, minhas falas finais aqui, eu vou ter que cortar. Até a década de 40 era basicamente síntese orgânica, né? E aí você tem a síntese orgânica funcionando até hoje, né? O caso do brometo tiotrópico lá, R$2 milhões a grama, né? $1 milhão, dólar PPP, né? Qual que é aquela molécula de R$200 a grama lá? Né? Aquilo lá é a cocaína. Eu pego a cocaína, faço aquela modificação ali, lá em cima dos R$200 a grama, cocaína pura no mercado, né? E aí eu posso fazer o brometo de ipatrópio, atrovente, para quem tem aí problemas de asma, né? Crianças com asma. Só não conta que é derivado da cocaína, né, gente? Porque se eu falo que se os traficantes soubessem que ao invés de vender R$200 a grama cocaína pura, ele podia vender por R$2.300.000 a grama, né? Bastando fazer algumas modificações, eles iam todos querer fazer faculdade de farmácia, né? Bom, aí nós viemos, então, a partir dos anos 40 com a penicilina, e aí começou a era biológica. Tá? As fábricas de medicamento mudaram de fábricas de petroquímicas para indústrias de cerveja, literalmente cerveja. Está vendo ali o pão mofado? É aquele pão mofado ali, inclusive para a gente fazer o gorgonzola, né? Muito feito aqui também no sul. Né? Pega aquele pão mofado, põe no queijo, né? Ali tem o penicílio, né? E aquilo ali cresce, e é assim que se faz o queijo gorgonzola. Mas é assim que se faz penicilina também. Pega o pão mofado, né, um meio de cultura, coloca lá na fábrica de cerveja, e o grande passo tecnológico é a purificação. E isso agregou muito à ciência farmacêutica. Aprendi a purificar, então, peraí, vamos pegar o fígado, o pâncreas dos animais e vamos tirar a insulina dele. Insulina suína e bovina até os anos 90. Inclusive o Ministério distribuía, porque eu aprendi a purificar daquele caldo lá, daquele meio de cultura da fábrica de cerveja. Bom, aí o que acontece? Aí veio, bom, eu aprendi isso e aprendi sobre genética, então vamos pegar os genes que eu já sei, foi feita a codificação do genoma, comparar com quem tem doenças raras, doenças genéticas, e vamos inserir essa cadeia de genes humano em bactérias. E essas bactérias, beta-interferona, o Avonex para esclerose, tá? Vai produzir, você pode escolher se faz em bactéria ou célula mamária de rato, porque cresce muito rápido. E aí você, de novo, põe na fábrica de cerveja para crescer. Né? E aí o passo tecnológico, farmacêutico, é a purificação disso. E aí nós temos aí o Mira, muito judicializado, né? Insulina recombinante humana, não era judicializada, mas é um passo tecnológico. O Fabrazyme, que está na lista dela até hoje. E aí, Gaucher, né? Como eu falo que o SUS não deixa de incorporar por causa de custo, eu estou falando assim, fortemente esse raciocínio. Nós, quando vamos discutir lá, eu já estive na gestão, não é o custo que determina. O custo é um impeditivo, sim. Tá? Mas é muito mais na perspectiva de custo de oportunidade do que custo em si. Tá? Quando eu olho a epidemiologia, já que o sistema é universal. Bom, quanto que custa um paciente de Gaucher para o SUS? Em média, $160 mil por ano. Tá? Esse é o custo de Gaucher hoje, SUS, preço licitado. Bom, aí os tratamentos de Gaucher variando lá, ó, de 100 mil, né, $35 mil a $400 mil, né? Mucopolissacaridose estão entrando, né? São casos, alguns já foram incorporados pela Conitec, mas, de novo, o modelo de organização da assistência farmacêutica no SUS é ruim,
leva à judicialização. Uma das causas da judicialização é o modelo de organização da assistência farmacêutica, que ninguém sabe o que está de fato disponível e como acessar, né? Ninguém sabe. Bom, aí o caso que está na judicialização, pauta número 1 dela, hemoglobinúria paroxística noturna, né? O medicamento entre 200 e 600 mil dólares, e aí as evidências dele. Acabou de ser avaliado pela Conitec, o Soliris, foi indeferido, né? Diversos países indeferiram, o Soliris, inclusive Canadá, o NICE, Suécia, não é só o Brasil, tá? Principalmente para essa condição, que é a hemoglobinúria paroxística noturna. Então, não é um caso isolado do sistema de saúde brasileiro, né? E aí, essa fotinha é só para explicitar como é que é a questão da terapia gênica, né? Como é que nós chegamos nela. Tanto o CRISPR quanto essa aí foi na década de 60, duas pesquisadoras, mulheres, radiografaram, marcaram o DNA de um bacteriófago, que é aquele vírus, e aí você pode imaginar o vírus da gripe agindo, ou o vírus da AIDS agindo, daquele jeito ali em cima da célula. E aí eles fotografaram, porque eles fizeram uma emissão de pósitrons lá, né, deixaram radioativo, e conseguiram ver que o que passava para dentro da célula era só aquela cadeia. Foi aí que eu descobri que as 4 letrinhas, na realidade 5, que dão toda a origem à vida, né, que é a adenina, timina, é fantástico, né? E nós chegamos nessa era. Essas letras dão origem a todas as proteínas que nós temos hoje, né, em todos os nossos genes, né? Cada 3 letras daquela gera um aminoácido que vai gerar uma proteína. Então, se eu sei quais são as letras e sei como editar o genoma, eu posso agora fazer essas introduções genéticas. Por que não está sendo feito em larga escala? Porque ainda não há segurança. Por isso eu vou devagar. Devagar entre aspas, né? Porque o Spinraza, acabei de falar para vocês, o eculizumab, acabei de falar com vocês, o ensaio clínico deles tinha, num caso, 120 pacientes e no outro 80. O que foi feito? Aprovou-se um estudo que a gente considera na área farmacêutica em fase 2, que não era um estudo em larga escala. Como são doenças que a pessoa ia ter fatores muito graves, eticamente a discussão era tranquila. Mas quem que está pagando de fato essa tecnologia? São os outros, porque nós é que estamos usando em larga escala. E aí se aprende a desenvolver e nós somos o campo do ensaio clínico fase 3 na realidade. Tá? E aí, por último, a atrofia muscular espinhal, que precisa ter os dois, o pai e a mãe, é um gene recessivo autossômico, né? E aí o último videozinho, 3 minutinhos, tá? Só para mostrar como que isso entra no Brasil. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acaba de liberar um medicamento importado que é o único tratamento para o tratamento de uma doença degenerativa, conhecida como atrofia muscular espinhal. O remédio será fabricado e vendido aqui no Brasil. A esperança é de que depois desse primeiro passo, o remédio também seja disponibilizado pelo Sistema Público de Saúde. Maia já tem dificuldades até para sorrir. Ela nasceu com a atrofia muscular espinhal, a AME, uma doença degenerativa que atinge 1 em cada 10 mil bebês. Sem cura, pode levar à morte. Até então, não tinha tratamento no Brasil. Mas a Agência de Vigilância Sanitária acaba de permitir a venda e a fabricação de um medicamento que promete ser a dose de esperança que faltava. Não é só a Maia que passa esse problema, é 1 a cada 10 mil bebês. Muitos bebês morrem sem ter o diagnóstico. A medicação ela não cura a doença, mas ela consegue fazer a produção de proteínas que o indivíduo com a doença não estava conseguindo produzir. Isso aumenta a sobrevivência do neurônio, melhora a atividade motora do indivíduo, ele consegue aumentar a sua sobrevida. Bom, eu vou mais rápido, né? Ele foi indeferido em consulta pública, estava em consulta pública pela Conitec. Vou mostrar para vocês por que foi indeferido. O tratamento custa de 300 e 700 mil dólares por paciente. Tá? O SUS já paga tudo aquilo que está lá embaixo. Aquilo custa mais ou menos 300 mil reais por paciente por ano para o SUS. Tá? O que está lá embaixo. A gente fez uma coorte. Nos Estados Unidos, quando foi lançado o Jornal Americano de Pediatria, o JAMA, da Sociedade Americana, o próprio editor questionou o FDA como que ele poderia liberar um medicamento naquelas condições, sob esse preço e resultados clínicos. Tá? E aí, vamos pegar aqui a decisão aqui, talvez vocês cheguem a conclusão diferente. Né? Mas ali, no final da reta, está o preço que a empresa, preço judicial. Tá? Porque se for o preço CEMED, é 3 vezes aquele preço ali. Por exemplo, a Bradesco Saúde, ou a Amages, né, ou a Imagem, não sei como é que é o nome do seguro-saúde seu, vai pagar 3 milhões. Porque ela não vai comprar com o benefício que o SUS tem
de preço cap, tá certo? De desconto para a compra pública. Então, aquele lá é o preço que a empresa pleiteia para mercados públicos, né? Eles não quiseram apresentar a demanda ao Ministério, tá, gente? Só para saber, tá? Eles não quiseram apresentar. Sabe o Solires? Também não quis apresentar. É melhor deixar judicializado. São 300 pacientes, facilmente eu acesso 300 juízes. Facilmente. Vou repetir de novo. As empresas não quiseram demandar ao Ministério da Saúde. Esses relatórios que vocês estão vendo aí, foi o Ministério que pediu ao nosso grupo, e outros grupos no Brasil, a Daniela é um desses grupos que faz avaliação para o Ministério, que fizesse, então, uma avaliação, já que a empresa não demandou. Bom. Tá ligado? Tá, né? Bom, então ali, para finalizar, realmente são meus últimos slides, vale a pena pagar de 1,2 a 3 milhões de reais paciente no Cinercena? Agora eu vou mostrar para você os resultados. Está vendo aquele quadradinho lá embaixo, azul? Aquilo ali é o que nós pagamos para Gaucher hoje. Tá? Que é em torno de, que eu mostrei para vocês, que pode chegar a 160 mil dólares por ano por paciente. Olha quanto a empresa estava pedindo. Tá? Vamos lá. Está vendo aí? Esse é o resultado, o ensaio clínico com os 120 pacientes da empresa, que nós avaliamos lá na Conitec. Ali, está vendo em cima, é a curva da criança normal. Uma criança normal, se você levar ela no pediatra e ele for medir naquela cartilha lá, no final de 12 meses, ela pontua na escala da Organização Mundial de Saúde de Mobilidade 22 pontos. No ensaio clínico da empresa, nos Estados Unidos, a criança pontuou, no máximo, em média, 5,9. Essa criança mexe o pescoço. Sabe aquilo que vocês viram lá andando, caminhando? Aquilo não é essa criança, porque eles não fizeram um estudo com essas crianças. Eles fizeram um estudo com crianças até 6 meses de idade. Não tinha nenhuma naquela condição. E eles acompanharam apenas por 1 ano. 120 pacientes, 40 no grupo de controle, 80 de intervenção. E ali você tem o grupo controle. Você está vendo que alguns do grupo controle também não morreriam. Mas vamos falar de morte. Está vendo ali? Ó, é o ganho da mortalidade dele. Ali em cima é a mortalidade normal do Brasil. A primeira linha lá em azul. Então, a segunda linha é a Spinraza. E a terceira é o grupo controle. Em relação ao próprio controle, ele tem 11% de ganho de taxa de sobrevida. E em relação à mobilidade das crianças, é isso que você está vendo aí. É vender ilusões. Está vendendo ilusão. Tá certo? Essa que é a verdade. Então, quando a Conitec decidiu, eu estava presente, tinha uma pediatra falando, falou, pode mandar 1 milhão de resultados da consulta pública. Esse medicamento não apresenta ainda dados que justifiquem a sua incorporação no SUS. A esse nível de preço. Ou vocês acham que justifica? Eu, particularmente, acho que não. Porque ainda falta muita coisa em termos de custo de oportunidade ao invés disso. Bom, então, finalizando, tem uma questão ética, né? E se alguém me acusar de desumano em relação a essa questão, eu tenho que dizer que eu tenho um filho com síndrome de Down. Tá certo? E sofro com isso. Né? Então, como diz o doutor Oswaldo lá em Minas, tem que julgar pensando como se fosse alguém da sua família, com espírito cristão. Aí, lá no nosso evento de Uberlândia, o doutor Oswaldo, junto a outros juízes, né, que ele era desembargador, e estava lá em meio a outros juízes, e o doutor Oswaldo falou uma coisa que eu não esqueço, porque eu sempre pensava com espírito cristão. Falei assim, nossa, e se fosse minha família, eu daria, deixaria o paciente usar? O doutor Oswaldo falou assim, para os outros juízes, falou assim, se fosse da sua família, você tinha conflito de interesse e não podia julgar. Tá certo? Olha que eu tenho conflito de interesse em relação a essa questão das doenças genéticas. Tá? Muito obrigado.